Meus caros, leiamos o texto da Sagrada Escritura para pensarmos nessa manhã. Quero lhes convidar para que abram, por favor, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Como falei no início, nossos dois pastores estão hoje no acampamento de casais, reverendo Daniel, também reverendo Gabriel, e nossos outros irmãos, todos. Por isso estou sozinho nessa manhã aqui, com meus irmãos. Versículo 8 até o 12, por favor. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, para compreender esta palavra e aplicá-la à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tudo que é escrito pelo apóstolo Pedro, normalmente vem carregado de experiências vividas. Não é para menos. É um dos que andou com Jesus. As coisas que estes homens viveram ao longo destes 3 anos marcaram suas vidas. E por isso, então, Pedro, além de influenciar outros autores da Escritura, quando escreve as suas 2 cartas, ele vai falar sobre coisas que ele viveu. Por exemplo, salvação garantida do cristão. Isso é uma tese, é um ponto teológico para Pedro. É ele que pode falar que a salvação é algo que está além das suas forças. Porque ele é aquele que, se dependesse dele mesmo, ele é aquele que negou a Jesus, até quando imaginava que jamais negaria. Então, Pedro representa muito dos nossos pensamentos. Nós também sempre pensamos que nunca negaremos a Deus nem ao Senhor Jesus Cristo. Pedro também pensava assim. E chegou a dizer para Jesus: eu jamais te negarei, eu vou contigo para onde fores. Mas não foi. Você conhece esse período da vida de Pedro. Mas quando Pedro escreve essa carta, ele já está lá numa experiência maior de vida para perceber as suas fraquezas. Por isso ele diz que a salvação vem de Deus. As implicações dessa salvação são santidade, temor no relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, amor fraternal. Isso está no começo da carta. Então, veja só, para você entender essa passagem que nós vamos ler hoje, que nós vamos pensar hoje. Pedro é aquele que viveu todas as experiências com Deus, através de Jesus Cristo, achava que poderia confiar em si, mas quando confiou em si, não funcionou a sua confiança. Então, quando o tempo passa um pouco mais, ele olha para trás, para a sua própria vida e diz: não.
salvação, vida eterna, realmente depende de Deus. Esta salvação realmente precisa produzir em nós um tipo de separação moral. Esta salvação precisa produzir em nós um tipo de temor quando se trata com o Senhor. Ele chega a dizer no comecinho, na invocação ao Senhor, que seja o que haja temor. Mas aí ele fala, mas tem uma prática que é a prática da vida dessa família, destes irmãos. E como essa prática, então o termo é amor fraternal. Olha, Pedro requer um tipo de amor entre os cristãos com um adjetivo, uma qualificação. Amor ardente. Amor que queima. É isso que Pedro sugere. Amor fraternal. A partir dessa ideia do amor fraternal, Pedro começa a dizer, olha, amor fraternal ninguém sente sozinho. Amor fraternal é alguma coisa da interpessoalidade. E aí Pedro começa a tratar com todas as áreas, então. E vai falar no capítulo 2 como é que deve ser essa casa espiritual edificada em Cristo. Vai falar sobre os deveres para com os não crentes, com as autoridades. Vai falar sobre a vida comum do dia a dia das pessoas na sociedade. Entra o capítulo 3 e ele vai falar inclusive de como deve ser este amor fraternal dentro de casa. E faz do versículo 8 ao versículo 12, então, um resumo. Um resumo de tudo que ele falou até aqui. Começando com essa palavra, finalmente. É como se ele dissesse assim, olha, depois de eu falar para vocês que salvação depende de Deus, depois de eu falar para vocês que a implicação da salvação é viver em santidade, temor e amor, depois de eu falar para vocês que o amor não é alguma coisa que a gente sente sozinho, à distância, mas é alguma coisa que se vive no dia a dia. Depois de eu falar para vocês que o local que vocês vão viver esse amor, primeiramente, é dentro das suas casas. Então ele explica como deve ser a relação de amor entre marido e esposa, entre filhos e pais, e até mesmo quem trabalha próximo dessa família. Agora ele disse, finalmente, ou concluindo, acerca de tudo isso que eu tenho falado até aqui. E aí nós temos umas instruções muito ricas desses poucos versículos. É uma relembrança, mas ao olhar para essas palavras, você perceberá que instruções maravilhosas, que ensinos maravilhosos da palavra de Deus para vivermos em harmonia. Essa é a minha intenção nessa manhã. Utilizar essa passagem para falar de uma harmonia cristã, que fortalece a nossa vida. Uma convivência fraternal que tira-nos do individualismo já tão comum nos dias atuais. Conversar com a igreja sobre a importância dos laços, sobre a importância de estender os laços. Esse é o meu tema nessa manhã. O ensino da palavra de Deus para viver em harmonia entre nós e também no relacionamento que temos, o relacionamento externo, o relacionamento do cristão para com os desafios do mundo. Quando estamos em harmonia, conseguimos viver melhor entre nós e conseguimos viver melhor na defesa da fé que temos de fazer contra todas as coisas que acontecem contra o Senhor e contra o próprio povo cristão. Então Pedro diz isso. Finalmente, depois de tudo isso, sede todos de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. Um texto relacionado a esse ou próximo desse é
está no livro de Atos. O irmão não precisa abrir, eu vou citar vários textos, o irmão não precisa abrir se não quiser, pode deixar o texto aí, a Bíblia aberta aqui em 1 de Pedro 3, mas eu vou lembrar algumas coisas. No livro de Atos, no comecinho da caminhada cristã, Lucas registrou que os cristãos tinham tudo em comum. Eles chegavam, inclusive, a fazer coisas inacreditáveis. Eles vendiam o que lhes sobrava, o que não era útil ou que não era uma necessidade urgente, e levantavam recursos para uma espécie de fundo para ajudar quem estava em necessidade. Isso é uma coisa quase impossível de se pensar nos dias atuais. Mas igrejas conseguem fazer isso. O ânimo de todos numa perspectiva de equilíbrio, de socorro, de ajuda. Porque se sabe que dentro dessa comunidade ou dentro desse grupo, sempre que nós percebermos alguém passando necessidade, vai doer em nós. Então, uma primeira ideia é ser de igual ânimo. Porque este termo ânimo, sendo todos do mesmo ânimo, pressupõe uma força. Os cristãos têm mais força do que pensam ter. Mas a maneira de eles se fortalecerem é quando eles encontram um nível de comunhão. É quando eles pensam juntos. Sim, nós podemos fazer isso. Então, essa é uma primeira ideia. É uma ideia de olhar para a mesma direção, de fazer força na mesma direção. Uma outra ideia é a palavra compadecido, e Paulo usa isso, escrevendo aos Romanos também, dizendo que se tem um povo que consegue compreender as dores do outro, este povo é o cristão. Porque nós somos o tempo inteiro ensinados acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que compadeceu-se, que compadecia-se das multidões quando elas não tinham comida. Compadeceu-se de multidões quando elas não tinham pastor. E compadeceu-se dos seus irmãos, humilhando-se ou deixando-se humilhar aos níveis maiores, morrendo na cruz. Essa é a maior compaixão que se pode ter para salvar os eleitos de Deus. Então, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, essa palavra compadecidos, compassivos, essa palavra é uma palavra que parte de dentro do coração, é um termo grego super forte em relação a isso. Fraternalmente amigos, essa expressão fraternalmente amigos é amigos de fato, não amigos de consciência só, mas é aquele tipo de amizade que a gente sabe que pode contar quando precisa. São essas as orientações. Pedro está insistindo com eles para que eles sejam misericordiosos e humildes. Olha, se você lembrar, são duas palavras das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, Pedro está propondo uma felicidade na casa. Pedro está propondo uma linha de entendimento que gera no povo de Deus a felicidade de viver para Cristo. Meus irmãos e irmãs, esse é o versículo 8. Eu aplico rapidamente. Não há felicidade no mundo. Se não encontra felicidade, olhe para fora um pouquinho da sua vida com Deus, da sua vida com as Escrituras, da sua vida com a sua família. Eleve os teus olhos um pouquinho para além. Olhe a tristeza que nós recebemos, a notícia triste que recebemos hoje da filha dos nossos missionários assassinada na Angola.
Meus irmãos, deem uma olhada rápida sobre o estado de paz, ou melhor, de guerra do trânsito. Pensem rapidamente como são as pessoas quando elas são confrontadas em qualquer situação. Pense rapidamente como é o coração do homem ansioso, voraz pelo dinheiro nos dias atuais. Pense por que é que nós não podemos sair das nossas casas depois das 10, 11 horas da noite. Madrugada, então, nem pensar. Pense como estão as coisas fora desse ambiente em que nos acostumamos a viver. Não há alegria, não há paz, não há segurança, não há esperança. Os governos dizem: teremos mais policiamento, teremos mais médicos, teremos mais defesa do pobre, teremos mais alimento na mesa. Mas quem acredita? Deveríamos acreditar? Esperar? Sim. Querer? Sim. Mas esse é o estado real. Então, quando Pedro fala sobre a vida em comunidade, já está pressupondo como está o quadro do mundo. Então, esse é um dos motivos para que nós nos fortaleçamos em amor, como já cantamos nos 2 hinos iniciais, como está escrito no Salmo 34, que lemos no começo da liturgia. Os cristãos, porque sabem como o mundo está, precisam encontrar-se uns com os outros de tal maneira que eles vivam a vida comum da fé. Esse é o grande objetivo, talvez, de Pedro. Querer ver a igreja forte, querer ver a igreja vivendo essa fraternidade dessa maneira. Com ânimo, compaixão, amizade, misericórdia e humildade. O versículo 9 parece mostrar alguma coisa, como, mas também tem as suas dificuldades, viver na comunidade. Também tem as suas dificuldades, viver dentro de um núcleo. Eu conversava com um oficial, certa vez, um oficial das Forças Armadas. E ele me dizia uma coisa que eu não tinha atentado. Ele dizia, olha, quando algum conglomerado, seja de oficiais ou seja de qualquer profissional, quando eles ficam muito tempo juntos, sem uma missão por fazer, eles começam a encontrar dificuldades. Então, quando um grande batalhão se prepara para uma ação em guerrilha ou em algum lugar assim, e eles fazem o planejamento de trabalho, mas começa a chover e o clima mostra-se desfavorável para os próximos 10 dias, 15 dias. Quando eles ficam confinados, eles começam em algum momento a sofrer a pressão do confinamento e da não ação. Então eles começam a ficar mais nervosos, então eles começam a perder o equilíbrio, então eles começam a ficar tensos, então eles começam a ficar com os nervos à flor da pele, coisa que não aconteceria se eles estivessem em combate. E eu fiquei pensando, que coisa mais interessante. Quando se está em combate, eles estão exercitando as suas virtudes, um defendendo o outro, um protegendo o outro, salvando às vezes a vida dos seus amigos, na luta contra os inimigos. Mas quando eles estão sem ação, fechados em um lugar, logo eles começam a expressar todas as suas tristezas, muitas vezes todas as suas angústias, muitas vezes até mesmo a vingança. Pois é, isso vai ter uma aplicação para nós, na linha de Pedro já,
que os cristãos são mais felizes quando eles unidos trabalham. Mas veja o que o versículo 9 diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Tem duas ideias aqui. Uma delas é que na nossa vida de convivência, na vida cristã, entre nós, não podemos esquecer que somos pecadores e que acertamos e que erramos. Então a orientação é a da outra face. Quando alguém fizer um mal, o cristão não deve se vingar. Quando alguém cometer uma injúria, o cristão não deve cometer a mesma injúria como defesa. Antes, pelo contrário, diz a palavra de Deus, bendizendo. Então é possível que na caminhada cristã, pessoas tenham dificuldades. Tenham dificuldade de firmar laços mais profundos. Tenham dificuldade de confiar. Às vezes, gostariam de pedir oração por causa de algum problema, mas para quem eles pediriam? Em quem eles poderiam confiar? Às vezes olham para o lado e não encontram. Preferem ficar quietos. Mais do que isso, às vezes eles falam ou confiam alguma coisa a alguém e esperavam que essa pessoa guardasse um segredo. Mas de repente, eita, mais pessoas estão sabendo? Ok. Assim também é a vida cristã. As falhas, os erros. E naquele momento em que a gente comete alguma coisa errada e gostaria de ajuda, de socorro, de mão estendida, mas nenhuma mão, ninguém se prontificou a estar comigo no problema em que eu estou vivendo. Bom, isso também é possível de acontecer no meio do povo cristão. Mas onde é que Pedro encontra a instrução adequada? Exatamente no exemplo de Jesus. Jesus disse que quando alguém batesse em um lado do rosto, era para dar o outro lado. Ou seja, toda e qualquer vingança, toda e qualquer justiça, ou toda e qualquer ideia do que é certo diante de Deus, quem julga é Deus. Não há nada em nós que deva superar a confiança que quem julga é Deus. Então, todas as vezes que nos levantamos para julgar nossos irmãos, nos levantamos para nos vingar dos nossos irmãos, todas essas vezes nós pioramos o relacionamento. Já chega o mal que aquela pessoa praticou contra nós. Não precisa um segundo mal nessa comunidade. Por isso a palavra bendizendo. Sabe o que isso sugere? Inclusive, isso levando em conta alguns textos paralelos, que bendizer é orar por alguém. Então, se alguém faz mal dentro do povo de Deus, deve receber uma oração. Olha que coisa. Lá fora recebe justiça. Lá fora recebe denúncia. Lá fora recebe ódio. Lá fora recebe perseguição. Mas dentro do povo de Deus, quando alguém erra, recebe uma oração. Essas coisas só a igreja pode fazer. Esse é o nível de convivência e de fraternidade no meio do povo de Deus. Então veja como Pedro está preocupado em ver a sua igreja unida. E aí ele usa o Salmo 34, dos versículos 10 para frente, 10, 11 e 12, para justificar. Eu vou recapitular rapidamente e vou aplicar o Salmo 34. Pedro, já indo para o final da sua vida, reconhece que a única segurança da salvação vem de Deus. Reconhece que nós devemos ao Senhor a santidade, o temor e aos nossos irmãos o amor. Mas que não é fácil viver este amor. E por isso ele diz, vou lhes falar de algumas palavras aqui. Usa esses dois versículos, o 8 e o 9, para dizer,
entre vocês, internamente, fortaleçam-se com laços fortes que partam do fundo do vosso coração. E quando vocês tiverem dificuldades entre vocês, confiem em Deus. Não exerçam justiça a tal ponto de ferir a unidade. E aí ele justifica com esses 3 versículos do Salmo 34. Uma maneira de vivermos assim é cuidando da língua. Tiago é especialista em falar sobre isso. Tiago diz que a língua é um pequeno instrumento, mas é um instrumento que põe fogo em floresta. É pequeno, mas é como se fosse o timão que faz o navio tomar uma direção diferente. Então, o refrear a língua, a expressão refrear a língua, extraída lá do Salmo 34, na verdade, é uma palavra, é colocar na língua o pause. Aquele pause do equipamento de som que a gente faz parar a música, ou alguma coisa assim. É fazer a língua parar. É a ideia de dominar, de tal maneira, controlar a boca. É colocar guarda na boca. Por isso, o mesmo Tiago, quando fala sobre vida, sobre comunidade, ele diz que nós precisamos ter ouvidos bem abertos, mas a nossa boca não precisa falar tudo o que muitas vezes pensamos. Por isso, o domínio da língua é fundamental para uma vida em comunidade. Ouvir é importante, falar nem tanto. Ouvir é útil, porque a audição nos faz entender as coisas. Mas ninguém de nós precisa ter a última palavra sempre. Uma outra ideia, a do versículo 11, já não é mais uma questão de falar, já é uma questão de agir. Todos nós, ao ouvir, ao entender, sabemos o que é mal e o que é bom. Nós sabemos onde está a paz e onde estão os conflitos. E a palavra de Deus nos ensina a procurar, a nos empenhar para viver em paz. Irmãos, eu falo isso de maneira muito objetiva e de maneira muito transparente. Pode ser que em meio às dificuldades da vida, nós tenhamos nos atritado com alguém. Mas uma expressão de Pedro nos leva à resolução de conflitos. Não permaneça jamais com conflito com o irmão, porque todos nós estamos no mesmo lado. Todos nós estamos juntos, fazendo a mesma coisa. Então, se nós estivermos conflitados com alguém, provavelmente seja porque estamos esperando alguma coisa de alguém. Provavelmente nós queremos que essa pessoa faça alguma coisa por nós que ainda não fez. Por exemplo, se ela nos ofendeu, se ela nos magoou, nós estamos esperando um pedido de perdão. Deixa eu lhe dizer com muita simplicidade que talvez nunca venha. Porque é possível que ela nem se deu conta do que fez. Digo isso numa perspectiva muito objetiva de trazer algum tipo de paz ao coração daqueles que vivem com dificuldades dentro do povo de Deus porque esperam alguma coisa de outra pessoa. A paz para a nossa vida só é encontrada quando a buscamos em Cristo. Então é muito melhor perdoar, é muito melhor dizer não me deve nada, é muito melhor seguir a vida livre do que carregar um fardo pesado, esperando alguma coisa de alguém que talvez nunca virá. É por isso que esse versículo diz que nós temos que nos empenhar por alcançar a paz. E o último versículo, talvez um dos mais lindos que há nas Escrituras, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Esse talvez seja o entendimento mais razoável que os cristãos têm para a prática do bem. Tudo aquilo que fazemos, o Senhor está vendo. Os não cristãos não entendem isso. Fazem coisas escondidas, ou escondem as coisas que fazem, para que a sua honra seja preservada. Nós não. Porque a nossa honra está na cruz. A nossa honra está no nosso Salvador. Ele carregou os nossos pecados e nós continuamos a cometer os pecados. E Ele continua a carregar os nossos pecados. Nós não temos honra pessoal para defender. A nossa participação na nossa salvação são nossos pecados. É justamente a desonra. Qual é a bondade que temos nós? Nós somos maus. Qual é a confiança que podemos dizer? Senhor Deus, confie em mim. O que disse, farei. Olha, Pedro fez isso. Não fez? Não há honra a ser defendida quando toda a honra é de Jesus. Se fazemos alguma coisa, não é para que nos orgulhemos. Se vivemos em comunidade, em fraternidade, se vivemos em socorro uns dos outros, se nos apoiamos quando percebemos que alguém está em necessidade, se nos cuidamos, se nos amamos, se sentimos falta uns dos outros, se queremos que o outro vá bem nos seus projetos, se choramos com as pessoas quando elas estão em tristezas, mas se também sorrimos com as pessoas quando elas estão em vitória, em felicidade, em alegria, não é para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos uniu para que sejamos um corpo, uma família, nos uniu para que sejamos juntos aqueles que celebram ao Senhor, aqueles que agradecem ao Senhor, porque sabem que tudo o que fazem está diante dos olhos dele. A grande diferença da igreja para com o mundo é que ela sabe que os olhos do Senhor estão sobre ela. Então nós entendemos a presença manifestada de Deus, a onipresença de Deus em todos os lugares, e isso nos leva a práticas que o mundo jamais entenderá. Nós continuaremos a ter de conviver com os malefícios, com as traições. Nós teremos de entender que o mundo vai piorar a cada dia mais, mas as nossas relações melhoram a cada dia mais. A nossa paciência, o amor que quer ver o próximo bem, a vontade de fazer alguma coisa por alguém que ainda não fizemos, ou importar-se com o estado atual do nosso próximo. A pergunta que a gente faz quando nos encontramos pela manhã, hoje, no domingo, como você está? Tudo bem? O levar um amigo para almoçar consigo, querer saber como está a fé dos seus filhos, como está aquela enfermidade que você sabe que o seu irmão passou por ela, propor a ele uma caminhada de oração, se importar com ele nos problemas que você sabe que ele tem, se compadecer daquele irmão, daquela irmã que perdeu alguém, essas coisas só no povo de Deus. O ensino da palavra de Deus para viver em harmonia. Pedro estava preocupado com isso. Que o Senhor, com a sua graça, nos dê também este senso, o senso de uma convivência à luz da palavra de Deus. 3 coisas são fundamentais: o domínio da língua, o domínio dos pensamentos e a certeza dos olhos de Deus sobre nós. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Pai. Como um pai que olha para os seus filhos e que a coisa que ele mais quer é ver a sua casa em paz. Qual pai, mesmo querendo ver a sua casa em paz, harmonia, alegria, já não viu um filho chorar? Já não viu outro filho reclamar?
Qual pai ou mãe, querendo ver todos unidos, fazendo o bem um para o outro, já não viu um filho dizer, esse brinquedo é meu, esse eu não divido? Qual pai ou mãe já não viu um filhinho vindo chorando ao seu encontro, dizendo, ele me bateu, ele fez o que era mal? Qual pai ou mãe já não teve de juntar 2 filhos, orar com eles, dizer a eles, aqui na nossa casa não é assim. Na nossa casa nós procuramos a paz. Na nossa casa nós adoramos a Deus. Veja, Deus está aqui e está olhando para todos nós. Senhor, assim é a nossa vida. Em empenho para que haja paz, harmonia, alegria, paciência. Assim, certamente, são os olhos do Senhor sobre nós. Quero te agradecer por sua palavra, que nos ensina a viver de uma maneira harmoniosa, porque essa é a tua família. Nós somos, dentro das nossas casas, uma família que tenta andar nos caminhos do Senhor. Só tem um jeito de andar nos caminhos do Senhor, a tua palavra. Assim também somos na igreja. Abençoa-nos com a tua palavra, para que consigamos viver assim, como Pedro instruiu. Exemplos ele tinha. A tua palavra é cheia de exemplos, para que possamos viver vida santa, para que possamos, juntos, fazer como Jesus fez, na convivência, valorizar cada momento, nas dificuldades, oferecer a outra face. Santifica-nos assim, com a tua palavra, porque só ela pode nos fazer andar dessa maneira. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.